Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos a uma aula hoje sobre terceiro, quarto e sextos pares cranianos, não é? Ou terceiro, quarto e sexto nervos cranianos. Oculomotor, troclear e abducente, tá bom? Esse é o assunto da aula de hoje, tá? Um dia de bastante chuva que a gente está gravando essa aula. Vocês ouçam o barulho da chuva aí ao fundo. Seguimos. Para que vocês entendam por que a gente agrupa terceiro, quarto e sexto par, porque eles são responsáveis pela movimentação do olho. O terceiro par faz um pouquinho mais que a movimentação do olho, da musculatura extrínseca do bulbo ocular, não é? Mas ele também faz parte do parasimpático e ajuda a regular o diâmetro da pupila. Mas quarto e sexto par são basicamente motores do olho, não é? Mas para que a gente entenda esses pares cranianos, a primeira coisa que a gente tem que entender são os músculos extraoculares, músculos que ficam por fora, não é, do globo ocular, tá? E a gente precisa entender os movimentos que o olho é capaz de fazer. Então vamos primeiro entender os movimentos, depois eu vou dizer quais músculos fazem quais movimentos e depois a gente começa a falar sobre inervação e sobre problemas nessas inervações, tá bom? Vamos lá. O olho pode fazer o quê? Aqui a gente tem um olho, tá? Aqui é a parte medial, aqui é a parte lateral, tá? Então o olho pode fazer o quê? Ele pode fazer um movimento de adução, ele pode ser puxado medialmente, ele pode fazer um movimento de abdução, ele pode se mover, não é? Lateralmente, ele pode ter uma elevação, você pode subir, não é? E pode ter uma depressão, ele pode baixar, tá? Ele também pode fazer movimentos de extorsão, tá? Que é uma elevação com abdução, que é nesse sentido aqui, ou movimentos de intorsão, que geralmente é uma adução com uma depressão, tá? Então ele pode ir para baixo, pode ir para cá, tá? Então com isso o olho é capaz de fazer se mover em praticamente todas as direções. Nós temos músculos que vão fazer esses movimentos. Nós temos aqui, ó, músculo reto superior, músculo reto lateral, músculo reto medial, que está aparecendo aqui, ó, meio tapado pelo reto lateral, tá? E músculo reto inferior. Por que esses músculos têm o nome de músculos retos, não é? Porque, em teoria, entre eles a gente traça uma cruz, não é? E essa cruz tem ângulos retos. Tá? Por isso é o reto superior, reto lateral, reto medial e reto inferior. Tá? Depois nós temos músculos oblíquos. Tem o oblíquo inferior e tem o oblíquo superior. O oblíquo superior ele funciona como se fosse uma polia, não é? Ele tem um ligamento aqui, ó, que faz o quê? Que inverte praticamente a sua direção, não é? Quando ele se liga aqui na esclera. Então, essa polia aqui, isso é a tróclea. Tá? Então, dá para notar que provavelmente o quarto quadro troclear vai inervar o oblíquo superior. Tá? Quais são os principais movimentos desses músculos? Por que eu digo principais? Porque assim, porque reto inferior e reto superior não fazem somente a elevação e a depressão. Tá? O reto superior, ele faz o quê? Ele ajuda também um pouquinho no movimento em direção medial e o reto inferior no movimento em direção lateral. Tá? Mas vamos lá. Reto lateral, esse aqui, ó. Tá? Aqui o reto lateral. Ele faz o quê? Ele puxa o olho para o lado, ele faz abdução. Ele abdica. Tá? Reto medial, aqui atrás, ó. Ele faz o quê? Ele faz a adução, ele puxa o olho medialmente. Ele adota. Tá? Reto superior, ele faz o quê? O reto superior, ele faz a elevação, mas volto a dizer também, ele também ajuda um pouquinho na adução e na rotação medial, tá?
Reto inferior, ele é responsável pela depressão. Tá? Aqui, ó, cadê o reto inferior? Aqui, ó. Aqui o reto inferior. Ele é responsável pela depressão, mas ele também ajuda a rotar um pouquinho lateralmente, não é? Oblíquo superior, ele faz o quê? Ele faz um movimento de intorsão, ele vai fazer uma depressão e uma adução, ele vai vir nesse sentido aqui. E o oblíquo inferior, ele faz um movimento de elevação e abdução, tá? Nesse sentido aqui de extorsão que a gente chama. Eleva e abduz. Tá? Então, esses são os movimentos que são feitos por esses músculos e esses são os músculos que vão acabar movimentando o nosso olho. Tá? Se a gente parar para pensar em pares cranianos, olhem a quantidade de pares cranianos que a gente tem que são dedicados exclusivamente ao olho. Nós temos o segundo par, que é o nervo óptico, terceiro par, que é o óculo motor, tá? Quarto par, que é o troclear, e sexto par, que é o abducente. Então, de 12 pares cranianos, nós temos 4 que são dedicados exclusivamente ao nosso olho, tá bom? Seja para que a gente possa enxergar com o nervo óptico ou para que a gente possa movimentar esse olho adequadamente, tá? Bom, vamos ver algumas imagens aqui desses músculos. Essas são imagens do néter. Então, olha aqui, ó, aqui a gente tem um corte transversal, estou cortando assim, tá? Então, olha o que a gente pode ver, ó. Aqui a gente teria o nariz, não é? E aqui o olho, tá? Então, olha o que a gente consegue ver aqui nesse olho, aqui, ó. Aqui, ó, o segundo par craniano saindo, não é? Segundo par craniano levando informação, nervo óptico, e a gente já consegue ver duas musculaturas. Olha aqui, ó. Essa aqui está mais medial, isso aqui é o quê? Isso aqui é o reto medial, tá? Isso aqui, ó, tá mais lateral, é o quê? É o reto lateral. Notem que muitos desses músculos dos olhos, não é? Eles vão fazer o quê? Eles vão se ligar, vão sair, não é? A sua origem é aqui, ó, desse anel tendíneo comum que fica ali no esfenoide. Tá bom? Bom, seguindo. Olha aqui, agora nós temos aqui uma vista lateral direita. A gente está olhando o olho direito lateralmente. Nessa vista lateral direita a gente consegue ver bem esses músculos. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó, reto superior. Aqui, ó, reto inferior, tá? Aqui o reto lateral, tá? Ele está cortado aqui, ó. Ele continuaria aqui, não? Ele está cortado para poder aparecer o nervo óptico, segundo o par craniano aqui, tá? Depois, nós temos o que? Lá atrás o reto medial, tá? E temos aqui, ó, o oblíquo superior e aqui, ó, a tróclea, tá? Então, ele vem aqui, faz essa voltinha na tróclea e vai se inserir lá na esclera do olho, tá? E aqui o oblíquo inferior, tá bom? Vamos dar mais uma olhada nesse olho, tá? Também nesse olho direito, não é? Só que uma vista superior. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui o levantador da pálpebra. O levantador da pálpebra não é um músculo relacionado ao globo ocular, ele é relacionado à pálpebra, tá? Se fala também, uns falam em elevador da pálpebra, mas se a gente for no néter e nos livros de anatomia, a maior parte das pessoas vão falar levantador da pálpebra, tá? Aqui nós temos o reto superior, que está cortado, para poder aparecer o segundo par craniano nervo óptico. Aqui o reto lateral, aqui o reto medial, aqui o oblíquo superior, tá? Que a gente pode observar nesse olho aqui, tá? Eu acho que nessa imagem aqui o oblíquo inferior não aparece, né? Bom, isso é um corte frontal coronal. E aí a gente pode ver a disposição desses músculos.
tá? Então, olha aqui, ó. Reto superior. Aqui, ó. Reto inferior. Reto medial. Reto lateral, tá? Aqui o oblíquo inferior. Aqui o oblíquo superior. E aqui por cima, aqui, ó, do reto superior, a gente tem o elevador da pálpebra, ou levantador da pálpebra, tá? Bastante gordura em volta, bastante tecido adiposo que vai proteger a estrutura do olho, tá? E aqui em cima a gente consegue ver, não é uma glândula lacrimal. Aqui um corte coronal que já foi mostrado em outras aulas, e aqui a gente pode ver nitidamente esses músculos, tá? Olha aqui, ó, a cabeça está sendo cortada neste plano aqui, ó, neste plano coronal, a gente está tendo uma vista posterior, tá vendo aqui para trás, tá? Então, olha o que a gente pode ver aqui, ó. Então, vamos ver, reto lateral, tá? Olha aqui, ó, reto medial, tá? Reto inferior, reto superior e aqui em cima o elevador da pálpebra, tá? E aqui o oblíquo superior. Vou por outro olho aqui, reto lateral, reto medial, reto superior, aqui o elevador da pálpebra, reto inferior, tá? E o oblíquo superior aqui. Tá bom? Aqui a gente consegue ver bem esses músculos dentro desse corte coronal da cabeça aqui. A gente consegue localizar isso. E aqui tem o segundo par craniano, não é? Aqui, marcadinho aqui. Tá bem bonito de se ver. Bom, resumidamente, sobre os músculos do olho, tá? Para que a gente aprenda facilmente os músculos do olho. Troclear, quarto par craniano, inerva o oblíquo superior, tá? E só. Sexto par craniano, nervo abducente, inerva o reto lateral. E apenas isso, tá? Agora, todos os outros músculos são inervados pelo terceiro par craniano, pelo oculomotor. O elevador da pálpebra, ou levantador da pálpebra, o reto superior, o reto medial, o reto inferior e o oblíquo inferior. Tá? Então, para vocês guardarem, quarto par craniano no oblíquo superior e sexto par craniano, nervo abducente, no reto lateral. Todos os outros vão ser o quê? Todas as inervações vão ser feitas pelo terceiro par craniano, nervo oculomotor. Tá? Bom, então agora nós seguimos, tá? Ainda sobre esses músculos, tá? Qual é a origem desses músculos? Os músculos retos vêm desse anel tendíneo comum, que fica no esfenoide, tá? Esse anel tendíneo comum vai ficar por aqui, ó. Tá? O oblíquo superior, ele vem do quê? Ele vem do corpo do esfenoide. E o oblíquo inferior, ele vem do assoalho da órbita, tá? A origem dele é o assoalho da órbita, tá? Todos eles vão se inserir na esclera do olho, tá ok? Bom, agora olhem aqui, ó. A gente tinha visto na aula passada que nós tínhamos o seguinte, aqui nós temos a órbita, tá? E nós temos os diferentes ossos que formam a órbita, tá? Então a gente vai ter o frontal formando a órbita, o etimoide formando a órbita, o osso palatino, um pedacinho dele aqui formando a órbita, o maxilar formando a órbita, tá? E o zigomático aqui formando a órbita. Mas assim, ó, um dos ossos mais importantes para formar a órbita é o quê? É o esfenoide, esse amarelinho aqui, ó, tá? Então olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, duas cavidades nesse esfenoide. Nós temos 3 cavidades nesse esfenoide, na realidade, tá? Nós temos o quê? Nós temos o canal óptico,
tá? Nós temos isso aqui tudo, ó, que é a fissura orbital superior, e depois nós temos aqui embaixo a chamada fissura orbital inferior, tá? Lógico que aqui ele vai compartilhar estrutura com o etimoide, com o osso palatino. Aqui essa fissura vai compartilhar, vai ter fronteiras, não é? Com o maxilar, tá? Com a parte orbital do maxilar. Então, aqui nós temos essas cavidades. Lembrando, aqui, ó, por esse canal óptico, o que que passa? Por esse canal óptico vai passar aqui, ó, nervo óptico, segundo paracraniano, tá? E artéria oftálmica. Então, por aqui passa o nervo óptico e a artéria oftálmica. Agora, essa fissura orbital superior aqui passa muita coisa. Inclusive os nossos 3 pares cranianos da aula de hoje. Terceiro, quarto e sexto. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de emergência craniana desses pares cranianos, onde eles emergem no crânio para atingir o olho. Tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no que passa aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Aqui está a fissura orbital superior. Tá? Que é isso aqui. Ó. Certo? Olha aqui. Ó. Nós temos ramos do trigêmeo, como o lacrimal e o frontal. Aqui. Ó. Tá? Mas olha que ele já aparece aqui, ó, lá em cima. Tá? O nervo troclear. Tá? Aqui, ó, juntinho dessa veia oftálmica superior aqui, ó. Aqui o nervo troclear, tá? Agora, o óculo motor, vocês vão ver que ele tem 2 ramos. Ele se divide, ele tem um ramo superior, que entra aqui, tá? E ele tem um ramo inferior, que vem aqui, ó. Tá? Terceiro par craniano, óculo motor, com um ramo superior e um ramo inferior, tá? E aqui nós temos aqui tem mais um raminho trigeminal, não é? Do quinto par craniano, que é o naso ciliar. Depois a gente vai conversar bastante sobre ele, tá? E aqui nós temos o abducente, que é o quarto par craniano. Então, olha aqui, ó, que é o sexto par craniano, desculpa. Então, olha aqui, ó, troclear, abducente e o óculo motor. Todos eles saindo o quê? Todos eles saindo pela fissura orbital superior. Tá? Bom, seguindo. Vamos para o terceiro par. Vamos conversar só sobre o terceiro par agora. Só sobre o nervo oculomotor. Tá? Qual é a origem do nervo oculomotor? O nervo oculomotor ele parte de 2 núcleos que a gente vai encontrar eles lá no mesencéfalo. Tá? Ao nível do colículo superior. Isso aqui, essa figura, é uma vista posterior, é uma vista dorsal, mas ela tem uma transparência para a gente poder enxergar o que tem lá dentro. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Quais são os núcleos do oculomotor? Tá? Eu tenho o núcleo do nervo oculomotor, propriamente dito, que é esse grande aqui. Ó. Olha aqui, ó. Olha como ele é longo no sentido rostral caudal. Tá? Alguns chamam de núcleo somático do oculomotor, tá? Porque ele vai é daqui que vão sair as fibras motoras, não é, que vão inervar a musculatura dos olhos do oculomotor. Mas eu tenho um outro núcleozinho aqui, ó, que vão sair fibras para compor o oculomotor, tá? Que é o núcleo acessório do oculomotor, também conhecido como núcleo de Edinger-Westphal. Então, as fibras que saem do oculomotor saem desses 2 núcleos. O núcleo do oculomotor, propriamente dito, não é? E o núcleo acessório do oculomotor, que é o núcleo de Edinger-Westphal. Ok? Tudo isso um pouquinho abaixo ali do colículo superior, ali no nível do colículo superior. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Olha aqui, ó, o menorzinho aqui, ó. Isso aqui é uma outra vista, tá? Isso aqui é uma vista medial, tá? E eu tô olhando aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o núcleo de Edinger-Westphal, que ele é menorzinho, tá? E eu tenho o núcleo do oculomotor, que é um pouquinho maior aqui.
Olhem como saem fibras desse núcleo de Edinger Westphal e fibras desse núcleo do óculo motor. Algumas passam, inclusive, por dentro do núcleo rubro. Outras circundam o núcleo rubro, mas elas vão se unir aqui, para formar esse núcleo do nervo óculo-motor, que ele sai ventralmente ali no mesencéfalo. Saindo ventralmente no mesencéfalo, ele faz o quê? Ele sai ventralmente e segue pelo mesmo lado até chegar no olho. Ele segue ipsilateralmente, ele não cruza, tá? Ele não vai cruzar. Ele segue pelo mesmo lado até atingir a órbita do mesmo lado. Tá bom? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem, um corte histológico desse tronco encefálico, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu já marquei em vermelho aqui. Isso aqui é material que a gente utilizou nas aulas de tronco cefálico de mesencéfalo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o colículo superior, tá? Coloquei em vermelho o que é mais importante a gente ver nessa aula. Nós temos o aqueduto de Sylvius, está aqui, ó, e a substância cinzenta periaqueductal, que a substância cinzenta fica em volta do aqueduto de Sylvius. E nós temos o quê? Olha aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui na figura, aqui, ó. Nós temos aqui, ó, núcleo de Edinger Westphal, esse pequenininho aqui, mais medial, tá? E os núcleos oculomotores são esses aqui, ó, são esses pouquinho maiores. Então tá aqui, ó, isso branquinho aqui, ó, é o núcleo de Edinger Westphal, tá? E aqui, ó, nessa volta aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos o núcleo do nervo oculomotor, tá? Onde é que está o nervo oculomotor? Ele está saindo aqui, ó. Esse conjunto de fibras pretinho aqui, ó. Isso aqui que está saindo aqui, ó. Isso aqui é o nervo oculomotor, ó. Tá? E aqui está o núcleo rubro. Inclusive, algumas fibras vão passar por dentro desse núcleo rubro para sair aqui, ó. Esse nervo que é o terceiro par craniano, que é o oculomotor, para que ele saia ventralmente aqui. Tá bom? Então, aqui a gente já relembra o posicionamento desse terceiro par craniano. Tá? Aonde ele emerge do encéfalo? Tá? Qual é a emergência dele do encéfalo? É o local que ele vai emergir do encéfalo. Ele vai emergir aqui, ó, no que a gente chama de fossa interpeduncular, porque fica entre os pedúnculos cerebrais. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma vista ventral do nosso tronco, tá? Só lembrando para vocês, bulbo, ponte, mesencéfalo, tá? Aqui nós temos os pedúnculos cerebrais, tá? E eu tenho uma depressãozinha ali, eu tenho uma fossa que se chama fossa interpeduncular, ou também chamada de fossa basal. Fica uma fossa que fica entre os pedúnculos, tá? Aqui sai o terceiro par craniano, tá? Ventralmente. Outro detalhe anatômico é que o terceiro par craniano ele sai entre a artéria cerebral posterior e a artéria cerebelar superior. Então tá aqui, ó. Olhem a cerebral posterior aqui, ó. Tá? Olhem a cerebelar superior, cerebral posterior e cerebelar superior. No meio dessas duas sai o quê? Sai aqui, ó, o terceiro par craniano, nervo oculomotor. Isso aqui é um corte coronal do encéfalo, não é? E a gente consegue ver exatamente a saída desse terceiro par e os vasos que vão circundar a saída desse terceiro par, tá? A emergência ali no encéfalo desse terceiro par craniano. Mas agora, ele saiu do encéfalo, ele tem que chegar até a órbita. Então, ele tem que ter um caminho até a órbita. Por onde ele vai até a órbita? Ele vai pelo chamado seio cavernoso, ele vai pela parte lateral do seio cavernoso, pela parede lateral do seio cavernoso. O seio cavernoso é uma estrutura de vasos que fica bem na base do encéfalo, tá? Onde eu vou ter um sistema venoso, onde eu vou ter artérias, onde eu vou ter nervos passando por ali, e tudo isso é como se fosse
moldado, digamos, englobado ali pela dura mater, tá? A dura mater faz o quê? A dura mater faz todo esse arcabouço ali para poder passar esse sistema de vasos, não é? E esse sistema de nervos, tá? Então aqui, ó, isso aqui é uma imagem desse seio cavernoso aqui, ó, representado aqui em azul, tá? A gente pode ver que a gente está bem na base do encéfalo, porque olha aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó? Olha o quiasma óptico bem na base, tá? E olhem aqui, ó, e olhem a célula túrcica aqui, ó, com a hipófise, tá? Então, lógico, isso é um corte, é um local onde a gente consegue ver esse seio cavernoso, né? Ele é mais longo, não é? A gente vai ver depois ele na base. Mas esses nervos eles estão trafegando ao longo desse seio cavernoso, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui bem bonitinho, ó. Terceiro par óculo-motor, o mais em cima. Quarto par logo abaixo do terceiro par, todos eles lateralmente, né, no seio cavernoso, não é? E o abducente um pouquinho mais medial aqui, ó. Tá? O sexto par aqui, tá? Depois nós temos o ramo oftálmico do trigêmeo e o maxilar do trigêmeo aqui também correndo junto nesse seio cavernoso, tá? Então é importante saber qual é a origem dele dentro do tronco cefálico, aonde ele emerge, qual é o trajeto que ele está fazendo, tá? E como ele vai entrar nessa órbita, não é para poder atingir esse globo ocular, tá bom? Bom, olha aqui, ó. Aqui a gente tem esse seio cavernoso aqui, ó, sendo mostrado aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, é o seio cavernoso, tá? Sendo mostrado aqui nessa base do crânio. Bom, qual é a emergência craniana? Onde é que ele entra no crânio? Tá? Ele entra na fissura orbital superior, fica aqui do ladinho. Tá? Isso aqui, ó, é a fissura orbital superior, por onde vai entrar esse terceiro par craniano. Tá? Vai entrar também o quarto e vai entrar também o sexto. Tá? Aqui, ó. Aqui essa fissura orbital superior que fica aqui, ó. As fronteiras dela aqui é a asa maior do esfenoide, a asa menor do esfenoide, tá? Aqui a gente tem um pedacinho do etimoide, não é? E um pedacinho do osso palatino, a porção orbital desses dois ossos, tá? Então, terceiro, quarto e sexto, como eu tinha dito para vocês, vão passar por aqui para poder atingir esse globo ocular. Aqui aquela mesma inserção que eu tinha dito, que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, não é? Só para mostrar aqui, ó, a gente está falando do terceiro. Aqui está o terceiro par, passando por essa fissura orbital superior, para fazer o quê? Para ir atingir aqueles diferentes músculos, tá? Só que o terceiro par, ele faz o quê? O óculo motor, ele se separa em um ramo, o ramo superior e o ramo inferior. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é um desenho do livro do Jotz, não é? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui vem o terceiro par craniano, tá? Saindo aqui, ó, aqui os pedúnculos cerebrais, não é? Esse terceiro par craniano saindo desse mesencéfalo e fazendo o quê? E chegando até esse globo ocular. Quando ele chega nesse globo ocular, ele vai inervar o quê? Reto superior, ramo superior, né, do terceiro par, inerva o quê? Inerva o reto superior, que é esse músculo aqui, ó, e inerva o levantador da pálpebra, tá? Ramo inferior, tá? Ele faz o quê? Aqui, olha o ramo inferior. Vai inervar o reto medial, o reto inferior, tá aqui, ó, tá? Vai fazer a inervação do reto inferior e vai fazer também a inervação do oblíquo inferior, tá? Só que você já deve estar se perguntando, tá, professor, mas nós estamos falando só sobre
a inervação motora da musculatura estriada que tem ali, mas é a inervação da musculatura lisa que tem na pupila, do diâmetro pupilar, das fibras que vêm do núcleo de Edinger-Westphal, não é? Já vamos ver. Vamos dar uma olhada nessa figura do Netter, vamos seguir essa figura do Netter aqui, que é uma figura bem bonita, que mostra muito bem aqui os pares cranianos, tá? Vamos ao terceiro par craniano, tá? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó, núcleo do nervo oculomotor, tá? É isso aqui, ó. Isso aqui é o núcleo do nervo oculomotor. Aqui está o núcleo de Edinger-Westphal, tá? Então, olha aqui, ó. Sai uma fibra contínua aqui. Se é uma fibra contínua, significa o quê? Que é uma fibra eferente motora. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Vem essa fibra por aqui, ó. E vai fazer o quê? Olha aqui, ó. Olha essa fibra motora aqui, ó. Se separa em ramo superior e ramo inferior do terceiro par craniano. Ramo superior do óculo motor e ramo inferior do óculo motor. Ramo superior do óculo motor vai fazer o quê? Olha aqui, ó. Vai inervar aqui, ó, esse elevador da pálpebra e o reto superior. Olhe o ramo inferior aqui, tá? O que que ele vai inervar? Ele vai inervar o quê? Ele vai inervar aqui, ó. E, olha aqui, ó, saindo aqui, ó, inervando esse músculo aqui, ó, o reto medial, tá? Ele vai inervar o quê? Ele vai inervar esse músculo aqui, ó, que é o reto inferior, tá? E ele vai inervar aqui, ó, ele segue aqui, ó, e vai inervar o oblíquo inferior aqui, tá? Bom, agora, a inervação do parasimpático, que está saindo aqui, ó, desse núcleo de Edinger-Westphal, que é essa linha pontilhada aqui, ó, fibras parasimpáticas. Está apagado um pouco, porque eu digitalizei com o meu celular, né? Aparece o nome da empresa do software, né? Mas aqui, ó, esses pontilhados são fibras parasimpáticas, que saem o quê? Que saem aqui, ó, desse núcleo de Edinger-Westphal, tá? Olha aqui, ó, vem aqui, ó, e aí elas fazem o quê, ó? Elas entram no ramo inferior, tá? Olha aqui, ó, entram no ramo inferior, mas elas fazem o quê? Elas entram aqui e fazem contato com esse corpo ciliar aqui, tá? Esse corpo ciliar aqui a gente vai estudar melhor ele depois que a gente for estudar o quinto par craniano também. E aí aqui vão as fibras do parasimpático que vão fazer o quê? Que vão inervar a pupila, que vão causar a constrição da pupila, que vão causar miose, tá? Miose é a diminuição da pupila, tá ok? Bom, problemas que eu posso ter se eu tiver uma lesão do terceiro par craniano. Como eu perco a inervação do levantador da pálpebra, o indivíduo pode não conseguir levantar a pálpebra. Ele pode ter ptose palpebral, ele pode ter a queda da pálpebra. Essa ptose palpebral, ela é uma coisa muito interessante, porque assim, ó, é um grande marcador de fraqueza muscular. Existem doenças como, por exemplo, a miastenia gravis, que o paciente começa a ter uma fraqueza de musculatura estriada esquelética e às vezes não consegue definir direito o grau dessa fraqueza, se sente fraco, mas não tem um marcador específico. E aí chega um momento que ele faz o quê? Que ele não consegue abrir os olhos, ele não consegue levantar a pálpebra superior. Aí isso faz o indivíduo procurar um médico, tá? Então, o que está acontecendo é que não está sendo lançada a acetilcolina adequadamente, ou se bloqueou, não tem receptor de acetilcolina. Por exemplo, na miastenia gravis é uma doença autoimune que tu destrói os receptores de acetilcolina. E aí tu não consegue levantar essa pálpebra, tá? Mas então, assim, ptose palpebral é um indicativo do quê? De que esse terceiro par craniano não está liberando acetilcolina da forma adequada no levantador da pálpebra, tá? Pode ser ou uma lesão do terceiro par craniano, ou pode ser alguma doença que destruiu receptores de acetilcolina, alguma coisa desse tipo, ou não consegue lançar essa acetilcolina. Então,
problemas que acontecem no terceiro par craniano, o indivíduo vai mostrar essa ptose palpebral. Além dessa ptose palpebral, esse terceiro par craniano, ele é responsável por fazer o quê? Ele é responsável por fazer miose. Se ele é responsável por fazer miose, ele não vai conseguir fazer essa miose e o simpático vai prevalecer e o indivíduo vai ter midríase. Tá? Ele vai ter midríase e uma pupila vai ser diferente da outra. As pupilas vão ter tamanhos diferentes. Ele vai ter uma anisocoria. Tá? Então, olha aqui, ó. Muitos indivíduos têm um certo grau de anisocoria, não se assustem com isso, tá? Muitos indivíduos não têm, isso não é necessariamente patológico, tá? Mas não é uma anisocoria muito grande, tá? Não é Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem as pupilas de tamanho normal e aqui a gente tem as pupilas, se coloca uma determinada intensidade de luz, essa pupila consegue fazer miose, significa que ela tem o terceiro par craniano intacto, não é? Isso aqui é a pupila esquerda do indivíduo, não é? E essa outra pupila não consegue fazer essa miose e eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma midríase, não é? Então, isso significa o quê? Isso significa, os dois olhos estão submetidos à mesma intensidade de luz, tá? Então, significa que aqui eu tenho uma lesão, provavelmente no óculo motor, uma certa paralisia do óculo motor do lado direito, e eu não consigo fazer essa miose, e eu acabo fazendo essa midríase aqui, tá? Aqui a gente coloca uma luz mais forte, tá? A gente está colocando uma luz mais forte nesse indivíduo, tá? E aí a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que ele, quando se coloca essa luz mais forte, vocês vão ver que isso aqui a gente está representando o outro olho, não é? Aqui eu consigo ter a miose, tá? E aqui eu não consigo ter a miose. Tá? Isso significa que eu não me lembro exatamente de onde vem esse exemplo, tá? Mas eu estou colocando aqui para o terceiro par craniano, esse olho aqui que estaria com midríase, não é? Seria o quê? Seria o terceiro par craniano lesado, tá? A característica que a gente vai ter é essa midríase. O David Bowie, ele tem uma característica muito interessante nos olhos dele. Ele tem olhos com cores diferentes, não é? A íris com cores diferentes, e ele tem pupilas anisocóricas, provavelmente por uma diminuição de tônus do terceiro par craniano do olho esquerdo, não é? Que acaba gerando uma pupila maior para ele, tá? Bom, a paralisia do terceiro par craniano vai fazer o quê? A paralisia do terceiro par craniano, o indivíduo vai ter o quê? Ele vai ter uma pupila dilatada, um aumento, uma dilatação da pupila. Aqui na figura está mostrando que tem que se levantar a pálpebra desse indivíduo para poder ver o olho, porque ele vai ter uma ptose palpebral, tá? E ele perde o quê? Ele vai perder a inervação desse reto medial. Então, quando ele perder a inervação desse reto medial, o reto lateral vai tender a puxar o olho para o lado. Olha aqui, ó. O olho puxa para o lado e ele tem o quê? Ele tem o que a gente chama de estrabismo divergente. Tá? Bom. Agora, vamos ver o reflexo pupilar, como é que ele funciona. Tá? O reflexo pupilar é um reflexo muito bonito, que ele é um reflexo que ele tem a interação entre o segundo par craniano e o terceiro par craniano. Então, olha aqui. Ó. Vamos acompanhar neste olho. Vou falar sobre dois reflexos, o pupilar e o consensual. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Aqui eu tenho a retina. Tá? Retina temporal, retina nasal. Retina nasal, retina temporal. Tá? Então, só lembrando para vocês, as fibras que partem da retina temporal, elas vêm, não decussam e seguem ipsilateralmente. As fibras que partem da retina nasal, elas fazem o quê? Elas vêm e decussam no quiasma óptico. Tá? Bom,
eu coloco luz nesse olho. Tá? Eu ilumino esse olho aqui. Tá? Quando eu iluminar esse olho, vai acontecer o seguinte. Olha aqui, ó. Eu estou iluminando tanto a retina temporal quanto a retina nasal. Coloco luz, coloco uma luz com uma intensidade forte. Se eu coloco uma luz com uma intensidade forte, qual é a resposta que eu tenho que ter? Eu tenho que diminuir o diâmetro da pupila para entrar menos luz, para eu equilibrar a quantidade de luz que chega no globo ocular. Certo? Então, quando eu colocar essa luz, eu estou iluminando toda a retina, vai acontecer isso aqui, ó. Isso estimula as fibras da retina temporal. Então, essas fibras que provenientes da retina temporal vêm vindo aqui e elas fazem o quê? E elas seguem do mesmo lado. E elas vão acabar chegando no pretecto, tá? E vão acabar atingindo o núcleo de Edinger-Westphal. Vão haver sinapses ali e vão se comunicar com o núcleo de Edinger-Westphal. Quando se comunicarem com o núcleo de Edinger-Westphal, ativam o núcleo de Edinger-Westphal. O núcleo de Edinger-Westphal faz o quê? Ele é a porção pré-ganglionar do parasimpático e isso vai aqui, isso vai até o gânglio ciliar. Libera acetilcolina nesse gânglio ciliar, receptores nicotínicos, que tem aqui nesses neurônios do gânglio ciliar, e daqui partem, tá? Nervos que são chamados de nervos ciliares, e eles fazem o quê? E eles vão até a pupila e estimulam a constrição dessa pupila, tá? Eles liberam acetilcolina com receptores muscarínicos ali, não é? E fazem a constrição dessa pupila. Então, o reflexo pupilar é o seguinte, eu coloco luz, essa informação vai pelo segundo par craniano até o pretecto, até o núcleo de Edinger-Westphal, ativa o terceiro par craniano, e o terceiro par craniano acaba fazendo essa miose. Tá? O que é o reflexo consensual? O reflexo consensual é o seguinte, eu posso colocar luz em uma pupila só, mas existe um consenso. Mesmo que eu não coloque luz na outra, a outra também diminui seu diâmetro pupilar. Como isso funciona? Porque olha aqui, ó, eu coloco luz e estimulo nessa retina, quer dizer, tá? Eu coloco luz nessa retina aqui. Eu estimulo esse olho aqui. Quando eu estimular esse olho, olha aqui, ó. Primeira coisa que acontece, as fibras da retina nasal, elas decussam aqui em vermelho. Elas decussam e atingem o pretecto do outro lado. E atingem o núcleo de Edinger-Westphal do outro lado. E ativam o parasimpático do outro lado. E eu tenho a diminuição da pupila do outro lado. Então, esse é o chamado reflexo consensual. Existe um consenso. Tá? Agora, se eu cortar o quiasma óptico, se eu corto o quiasma óptico aqui, ó, existe reflexo pupilar e existe reflexo consensual? Vamos ver, olha aqui, ó. Vamos ver primeiro, tá? Vamos ver primeiro o reflexo pupilar. Cortei o quiasma óptico. Coloco luz aqui, ó. Estimula a retina temporal. Tá passando aqui, ó, pela parte lateral do quiasma óptico. Se eu cortei bem no meio aqui, tá? Passa por essa parte lateral aqui, ó, vem até o pretecto, ativa o núcleo de Edinger-Westphal e eu tenho a miose normalmente. Não tem nenhum problema. Aí alguém vai dizer, tá, mas o consensual não tem porque as fibras da retina temporal foram cortadas aqui. Mas olhem aqui embaixo. Olha o que acontece. Eu tenho isso aqui, ó. Vem as fibras da retina temporal, tá? Elas atingem o pretecto e o pretexto ali naquela região fica a comissura posterior. E essa comissura posterior faz o quê? Ali eu tenho fibras que eu posso ativar o núcleo de Edinger-Westphal do outro lado. Então as fibras podem não decussar aqui, mas elas decussam aqui, ó. Então vai haver um certo grau de reflexo consensual. Talvez não seja tão grande quanto o reflexo consensual que a gente tem via quiasma óptico, mas vai haver uma diminuição do diâmetro da pupila também se eu estimular um olho com luz, não é? Mesmo que eu tenha o quiasma óptico cortado. Tá? Se eu lesar o núcleo de Edinger-Westphal, isso aqui é uma coisa que acontece muito em neurosífilis, tá? Se eu leso o núcleo de Edinger-Westphal,
se chama pupila de Argyll-Robertson. Esse é o nome técnico da doença. Tá? Então, olha aqui, ó. Se eu leso esse núcleo de Edinger-Westphal, o que vai acontecer? Eu coloco a luz aqui, ó. Essa informação vai pela retina aqui, ó. E faz o que? Chega até o pretecto, mas não consegue atingir o núcleo de Edinger-Westphal, que ele está lesado. Então, eu faço o quê? Eu não tenho reflexo pupilar. Mas posso ter o consensual, se esse núcleo for lesado só de um lado. Então, eu posso colocar luz no olho, eu posso não ter miose nesse olho, mas eu posso ter o reflexo consensual no outro olho, indicando que, no caso aqui, no meu caso direito, não é? Eu coloco luz no olho direito. Se eu não tiver o reflexo pupilar no olho direito, mas tiver o consensual do lado esquerdo, isso é um indicativo que eu lesei o núcleo de Edinger-Westphal, tá? Na chamada pupila de Argyll-Robertson. Lesei o núcleo de Edinger-Westphal do lado direito, tá? Então, é importante, essa figura é uma figura que vocês têm que gastar um certo tempo e têm que pensar bastante sobre ela para que vocês entendam esse reflexo pupilar e esse reflexo consensual. A gente volta a falar sobre isso na neurofisiologia, mas é importante que vocês já conheçam isso a partir daqui da neuroanatomia. Tá bom? Bom, passamos para o quarto par, tá? O troclear. O troclear, ele tem algumas características que são interessantes. Ele é o nervo mais fino, é o par craniano mais fininho. Ele é o único par craniano que sai dorsalmente e depois ele faz uma volta e chega até a porção ventral. E ele é um par craniano que ele decussa. Então, quer dizer, ele sai, por exemplo, do lado esquerdo e imediatamente ele já passa, ele faz uma volta e passa para o lado direito. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui está o núcleo do troclear, tá? O núcleo do troclear vai ficar entre o colículo superior e o colículo inferior. A gente consegue ver ele nas imagens onde se corta o colículo superior, dá para se ver ele, tá? E aí ele faz o quê? Ele já sai e ele vai fazer o quê? E ele já vai passar para o outro lado. Então, se vocês tiverem um problema do troclear de um lado, ele afeta o olho do outro lado. Esse é um ponto importante sobre o troclear. Ele não é que nem o terceiro par craniano, que ele é ipsilateral todo o tempo. Tá? Bom, então aqui a saída do troclear, olha aqui, olha, é o único que sai dorsalmente. Tá? Isso aqui é a parte ventral aqui do tronco cefálico, e o troclear é o único que acaba saindo dorsalmente. Tá? Então, daqui, ó, aqui nós temos o núcleo do troclear. Isso aqui, ó. Isso aqui é o núcleo do troclear. Isso aqui é um corte. Aqui, ó. Olhem a altura do corte. É no finalzinho aqui, ó, na porção mais caudal do colículo superior aqui do mesencéfalo. Tá? Então, aqui a gente consegue ver esse núcleo do troclear. Tá? E a gente consegue ver esse núcleo troclear. Daqui partem as fibras desse troclear. Ele vem aqui, ó. As fibras vão vir por essa borda aqui e vão sair aqui em cima. Tá? Vão sair dorsalmente. Qual é o trajeto? Nós já conversamos sobre isso, nós vamos mostrar de novo. Olha o par craniano, o nervo troclear. Aqui, ó. Aqui a gente tem o trajeto do quarto par craniano, nervo troclear, naquele seio cavernoso, na parede lateral desse seio cavernoso. Tá? Por onde ele entra, nós também já vimos, nós vamos lembrar aqui, ó. Olha aqui, ó. O troclear aqui, ó. Na fissura orbital superior aqui, ó. Tá? Aqui está o quarto par craniano troclear, entrando nessa emergência craniana do troclear. Tá? O que o troclear faz? Ele inerva o oblíquo superior. O oblíquo superior, ele faz um movimento de intorsão, que ele faz o quê? Que ele faz adução e depressão, então ele joga o olho nesse sentido aqui. Tá? Ele puxa o olho para baixo e medialmente. Tá bom? Paralisia do quarto par. Tem uma coisa, a gente vai falando sobre
pares cranianos, a paralisia deles e tal, assim, ó, nem sempre o indivíduo tem uma lesão total desse par craniano. Às vezes ele diminui um pouco a função do par craniano, tá? Vocês veem, às vezes, que tem certos níveis de estrabismo, às vezes é porque ele tem um tônus menor do abducente, ou ele tem um tônus menor do oculomotor, tá? E não necessariamente ele tem uma lesão desse nervo. Então, são coisas que podem acontecer. Às vezes a lesão não é total, tá? Quarto par craniano, dificilmente vocês vão ver uma lesão pura do quarto par craniano. Aliás, esses pares cranianos, se vocês voltarem aqui, ó, olha aqui, ó. Muitas vezes é comum, por exemplo, tu tem, por exemplo, um acidente vascular na carótida interna, e aí tu acaba lesando aqui, ou apertando, comprimindo esses pares cranianos aqui, lesando esses pares cranianos aqui, tá? Então é muito comum, terceiro, quarto e sexto, ter uma lesão que pegue que possa pegar os três juntos. Isso é um evento bem comum, tá? Ele não consegue, um dia não consegue fazer aquele movimento de torção em um olho, e dependendo do movimento que ele fizer com o outro olho, ele pode ter uma diplopia vertical, ele pode ter uma imagem dobrada no sentido vertical. Isso gera um problema de equilíbrio no indivíduo, né? E isso gera principalmente uma dificuldade em descer escadas, porque ele não enxerga direito. Para consertar isso, o indivíduo inclina a cabeça para o lado, tá? Contrário ao olho que não está respondendo adequadamente. Então ele faz essa inclinação para poder fazer o quê? Ele faz essa inclinação para poder tentar compensar isso. Por isso que esse nervo também é chamado de nervo patético, tá? A gente chama ele de troclear, né? Mas tem uma denominação que alguns chamam ele de nervo patético também. Tá ok? Quarto par craniano, passamos. Sexto par craniano, nervo abducente, tá? Qual é a origem? Aqui, ó. Ele vai sair aqui, ó, bem ventral aqui, ó, um assoalho do quarto ventrículo, na região inferior da ponte, não é? E ele vai... Estou mostrando o troclear aqui, ó. Cadê o abducente? Tá aqui, ó. Sexto parto, aqui, ó. Bem ventral, não é? E ele faz o quê? Bem nessa região inferior aqui da ponte, e ele sai aqui, ó, nesse sulco bombo-pontino. A emergência dele no encéfalo nesse sulco que fica entre o bulbo e a ponte. Tá? Então tá aqui ele, ó. Sexto par craniano, nervo abducente. Ele também sai ventralmente, não é? E aqui tá ele. Então, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Tá? Aqui tá o sexto par craniano, nervo abducente. Tá? Qual é o trajeto? Como todos os outros. Olha aqui, ó. Nervo abducente, ele vem pelo seio cavernoso aqui, ó. Cadê? Abducente, sexto par, tá aqui. Só ele é um pouquinho mais medial aqui dentro desse seio cavernoso. Por onde ele entra na órbita? Aqui, ó. Nervo abducente, sexto par craniano, pela fissura orbital superior. Tá? Parte mais de baixo aqui da fissura orbital superior. Paralisia do sexto par craniano. Se ele inerva o reto lateral, que faz a abdução do olho, o indivíduo ele não é capaz de fazer a abdução. Ó, cai um raio aí, né? Ele não é capaz de fazer a abdução, pelo menos ele tem a abdução prejudicada. E aí ele faz o quê? Ele faz um estrabismo convergente. O olho se desloca medialmente. Tá? Obviamente que isso vai fazer uma confluência de campos visuais e ele vai fazer uma diplopia, vai ter uma visão dupla. Tá? Então, isso é característica da paralisia do sexto par craniano. Então, aqui a gente tem o olho normal, aqui o estrabismo convergente, que é característica de uma paralisia do sétimo par craniano, que o reto lateral não consegue puxar o olhinho para o lado, não é? E aqui nós temos o estrabismo divergente, que é uma característica de diminuição de tônus ou lesão do terceiro par craniano, que
não consegue ativar adequadamente o reto medial, então o olho tende a ir para o lado, não é? Tende a se deslocar lateralmente. Essa aqui é a nossa bibliografia, que vocês vão encontrar bastante material sobre esses pares cranianos e vão conseguir entender tudo direitinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Um grande abraço e até a próxima.